E aí, vamos continuar? Vamos para a nossa terceira aula, mas é claro que as duas primeiras eu falei sobre a tese, que é uma espécie de frase núcleo de tópico frasal. Também expliquei algumas coisas a mais sobre essa questão do tópico frasal que eu vou, nesta aula, ainda repassar. Eu gosto que os meus alunos aprendam direitinho. Vocês não podem ficar com dúvidas, não é mesmo? E eu não vou deixar, é claro. Nós vamos trabalhar nesta aula hoje sobre esta preparação do argumento. Você já deve perceber que eu toco em vários pontos importantes da construção textual, da redação. Já falo de tese, já falo de divisão de períodos, já estou falando da preparação do argumento. O argumento ele não pode ser superficial. Olha, as bancas não se agradam daquele argumento pronto, aquele argumento que vendem por aí, com o repertório pronto, que o aluno decora aquela formulazinha, que eles chamam de uma forma, que eles chamam de uma receita. A banca quer um pouco mais, que é autonomia. E para ter essa autonomia, precisa saber como se prepara o argumento. Nesta aula nós vamos ver sobre isso. Aí você vai me perguntar, professora, continua desenhando? Sim, um pouquinho, mas eu já vou passar para a parte mais prática. Quero lembrar a vocês que nós falamos de um único parágrafo, que o nome é parágrafo padrão. Por que que é padrão? Porque é um parágrafo que ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. E a paragrafação ela é feita por divisão de períodos. Nós já falamos sobre essa ideia de período na primeira aula. Nós temos também o texto ampliado, é aquele texto que eu vou abrir um parágrafo para a introdução, um para desenvolvimento 1, outro parágrafo para o desenvolvimento 2 e por fim, a conclusão. Um texto de 30 linhas, está mais do que bom essa divisão de parágrafos. O parágrafo padrão, quando nós aprendemos a estruturar em uma unidade menor. Se nós soubermos estruturar uma unidade menor, vamos com certeza estruturar muito bem a unidade maior. Também eu falei que a frase núcleo é a ideia que predomina em cada parágrafo. Na introdução, a frase núcleo é a tese. E nós vamos trabalhar um modelo que é da minha aluna, que a minha aluna hoje ela já faz direito, excelente aluna, uma carreira aí promissora. Foi uma aluna aí de um ano anterior e ela fez a redação sobre o tema a persistência da violência contra a mulher. E é interessante como ela vai trabalhando isso. Eu quero nesta aula mostrar que a tese ela vem na introdução. Neste texto dela, ela começa apresentando o assunto, quando ela diz, na novela Do Outro Lado do Paraíso, de 2017, a personagem Clara é violentada diversas vezes por seu esposo Gael. Quando amigos da família descobriram o crime, não denunciaram, apenas afirmaram que isso aconteceu porque Clara merecia. Ela apresenta o assunto, nós não temos a tese dela, ela fala da violência contra a mulher. No próximo período, ela apresenta a tese. Não significa que a tese tem um único lugar para ela vir. Pode-se iniciar com a tese e depois desdobrar esta tese e colocar o plano de desenvolvimento. Pode, inclusive, colocar a tese no último período da introdução. Só que a tese tem que ser na introdução, porque é o início. Ela vai comandar todo o texto. A tese dela fica o seguinte: semelhante à ficção, muitas mulheres no Brasil sofrem agressões por parte de homens, o que faz ser uma situação preocupante. O que ela pensa sobre o assunto? O que vem ocorrendo no Brasil é muito preocupante em relação ao sofrimento das mulheres por causa da agressão. É a tese dela. Esta é a frase núcleo da introdução, a tese. Ela não colocou o plano de desenvolvimento. Vocês devem lembrar que na aula, quando eu mostrei exemplos sobre tese, em algum momento nós colocamos uma declaração inicial e também já podemos, inclusive, colocar os dois argumentos na tese, junto com a tese. Ou não. Aqui, ela abriu um outro período para colocar o plano de desenvolvimento. O que é o plano de desenvolvimento? Apresentar os argumentos. Também existem muitas formas de se apresentar este argumento, não é uma única só. Às vezes o aluno, quando ele começa a estudar comigo e eu começo a apresentar outras formas de apresentar este argumento, ele diz, ué, professora, eu não tenho que colocar os dois argumentos já na introdução? E eu digo, não necessariamente, vai depender daquilo que você quer desenvolver. A aluna, ela preferiu colocar os dois argumentos.
O primeiro argumento dela é sobre a herança cultural, quando ela diz: assim concerne analisar a herança cultural. E o segundo, e a tolerância da sociedade. Dois argumentos que ela vai desenvolver. O argumento 1 é a herança cultural, o argumento 2 é a tolerância da sociedade. Tudo ligado à tese dela. Ela faz tudo muito bem direitinho. Ela se baseia na frase temática da redação, que é a persistência da violência contra a mulher, e ela vai amarrando todos os pontos, desde a tese, a microtese 1, a microtese 2 e assim por diante. No argumento 1, ela começa com o historicamente, um advérbio de tempo. Depois disso, ela coloca a microtese 1 dela. Se existe uma tese, tem uma microtese. A microtese 1, que é o argumento 1 dela. Neste parágrafo de desenvolvimento, esta microtese 1 é a frase núcleo, que é o que eu quero apresentar para vocês. E a frase núcleo do desenvolvimento 1 da aluna é a seguinte: durante a escravidão no Brasil, as escravas eram tratadas como objeto e sofriam abuso sexual. Ela quer falar sobre a herança deste problema na nação brasileira. E ela contextualiza. Quando ela fala durante a escravidão do Brasil, ela já apontou para o primeiro argumento dela. Ela está tecendo o texto direitinho. Em seguida, ela coloca por causa disso, esse por causa disso é um conectivo e diz o seguinte: a objetificação da mulher como símbolo sensual ainda é presente na sociedade, haja vista que as maiores vítimas de violência na sociedade odierna são mulheres pretas e, consequentemente, as agressões físicas, psicológicas e sexuais, por exemplo, têm persistido na sociedade com a elevação dos casos. Ela começou a desdobrar o argumento 1. Feito esse desdobramento, ela está pronta para fazer a progressão do argumento. Mas antes disso, ela coloca um repertório sociocultural. O repertório sociocultural é uma informação que você tem de dados estatísticos, da fala de um especialista, o que sai nos jornais. Numa outra aula mais adiante nós vamos aprender sobre isso. Ela diz: a coerência para o argumento são os dados do jornal A Tarde UOL, os quais confirmam que as taxas de mulheres negras vítimas de agressão chegaram a 37%. Ou seja, quando ela coloca este ou seja, ela vai colocar a ideia dela, ela vai fazer a progressão do argumento, ela vai aprofundar o argumento. A herança cultural é a principal responsável pela constância do desrespeito pelas cidadãs. Terminou de argumentar neste parágrafo de desenvolvimento 1, então ela vai fechar. E ela fecha bem rápido, porque ela já não tem mais espaço, porque existem mais formas de se fechar um parágrafo. Ela só diz: por certo, é imprescindível a mudança desse cenário. Ela quis fechar mesmo, porque ela já não tinha mais linhas. Observem a estrutura, vão sentindo a estrutura. Eu costumo apresentar um assunto agora que eu vou falar mais nas próximas aulas. Eu vou ensinar mais nas próximas aulas. Eu estou preparando aqui a tua mente. Por isso que eu disse: olha, coloca aí a cachola, a cabeça para funcionar. Queima a pestana, que dá certo, tu vai ter uma argumentação maravilhosa. Mas é claro, pessoal, precisa leitura. Cada assunto é uma leitura. Às vezes o aluno ele quer adivinhar, ai que dera se eu tivesse uma bola de cristal para adivinhar qual vai ser o tema da redação. Eu já estaria milionária, porque o que teria de aluno me consultando, mas não tenho. E aí, o que nós temos que fazer? Estudar vários assuntos. Verifiquem no parágrafo de desenvolvimento 2, onde está o tópico frasal. No início, ela começa dizendo: além do mais, com a herança cultural, surgiu a persistência na sociedade que gerou a tolerância com esses atos. Ela vai falar da tolerância na sociedade. A sociedade tolera isso. Depois, no próximo período, ela vai desdobrar, fazendo a mesma sequência. É certo que a violação das leis, junto à transigência da população, tem prejudicado o fim desse revés, porque camufla a criminalidade dos agressores e impede a ação das mulheres de denunciar, uma vez que a negligência do povo em desempenhar os deveres impostos pela população. Ela escreve bem, ela escreve muito bem. Olha, aprendendo redação comigo, você vai querer fazer direito, vai querer fazer jornalismo e até letras, quem sabe. Mas tem gente que quer outras áreas, não é? Medicina, engenharia, vai embora, corre atrás dos teus sonhos. Eu já digo para você ali pensar qual é a cadeira que você quer que sentar na universidade. Se está estudando aqui comigo, vai dar certo. Se está de olho nas outras disciplinas, vai dar certo. Estudar
é o caminho. Aqui ela segue para a progressão do argumento, ela não vai mais colocar repertório, ela só vai fazer progressão. Pessoal, a banca adora quando o aluno coloca a sua autonomia, o que ele pensa, porque mostra que é um aluno que tem muitas leituras. Muito legal, a banca vai te dar a nota máxima. Acredite! Ela diz o seguinte, seguindo. Com efeito, as taxas de agressões aumentaram e milhares de mulheres morrem no Brasil e, como se vê, essa tolerância tem atrapalhado a garantia de proteção da parcela feminina do corpo social. Aprofundou, fez a progressão. Agora, o parágrafo dela já está pronto para ser concluído. Dessa forma, essa flexibilidade vem normalizando os ataques contra mulheres no cotidiano do país. Todavia, esse impasse tem que ser extinto. Perceberam que ela inicia, desenvolve e conclui cada parágrafo? E perceberam que em cada parágrafo tem um tópico frasal? E que o nome do tópico frasal vai depender do parágrafo? Que agora eu saí daquele desenho que eu apresentei para vocês, estou mostrando na prática como é que é, e que vocês podem treinar em casa. Treinem. Peguem um assunto, aquele exercício que eu deixo lá no final do vídeo para vocês, que eu já deixei, treinem, isso vai ser muito importante. A conclusão, a frase núcleo é reafirmar a tese. O que é isso? Volta lá para a introdução, para a ideia central que está na introdução. O texto é uma engenharia. Existe a tese, a microtese 1, a microtese 2 e a conclusão. Inicia, desenvolve, conclui. Simples assim. A conclusão dela diz o seguinte: Dessart, a persistência da violência contra a mulher é um problema recorrente na sociedade. Olha só, ela falou disso aqui lá na tese. Ela diz que é recorrente na sociedade. E além de falar lá na tese, ela está presa à frase temática da redação, à proposta da redação. Tudo tem que estar engajado, entrelaçado. E ela continua, que vem crescendo desde a colonização do Brasil e que trouxe como consequência um sentimento de tolerância no corpo social. E ela apresentou ainda o argumento 1 e o argumento 2. Tem banca que exige isso daqui. Vai dar banca, depois precisamos estudar as bancas. Sequência de aulas, nós vamos ver. Tem muita aula aí pela frente. Curso completo. Você está em boas mãos. Ela continua, em vista disso é preciso erradicar esse mal e para isso o Ministério da Educação, por meio das mídias, deve criar programas de sensibilização e ensino para a população. Aí você diz, professora, a senhora está só ensinando para o Enem? Não, porque tem a intervenção. A intervenção é uma proposta de resolução de problema. Você pode colocar em qualquer redação. A intervenção não precisa vir só na conclusão, mas você pode concluir com intervenção. Você pode concluir com uma reflexão, você pode concluir com um agregamento de ideias, com uma síntese das ideias. Aqui ela resolveu colocar e ela nem colocou toda a intervenção que o Enem exige, porque ela não estava ali fazendo para o Enem, ela estava treinando aí para qualquer banca, é o que nós estamos fazendo aqui, estudando a redação da forma correta para qualquer banca. E ela fecha dizendo, somente assim haverá uma vida social mais pacífica para a mulher brasileira. Ela termina com uma perspectiva futura. Legal? Pois é, agora vocês já viram na prática onde está cada frase núcleo e o nome de cada uma delas. Faz aí o teu mapa, organiza. Na próxima aula, nós vamos trabalhar um pouco como se faz para levantar o argumento, como eu devo pensar para encontrar as ideias, para escrever, para que eu faça progressão, para que não seja a mesmice, para que seja uma coisa boa. Legal? Se prepara aí, aguenta, se acomoda na tua poltrona, na tua cadeira e na tua mesa, deixa o teu ambiente de estudo, nem que seja lá na casinha do cachorro, se não tiver um lugarzinho mais tranquilo em casa, aí o cachorro não vai deixar, né? Se bem que alguns são bem compreensivos, né? Até mais do que alguns humanos. Mas vamos lá, vai dar certo, até a próxima!